eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. E, turma, vamos então fazer a correção aí dos exercícios da última videoaula. O desafio, questão 1, lá na página 220, e depois os exercícios da videoaula. Vamos então para o desafio. Aí, pensar um pouquinho para responder essas questões aí do desafio. É muito simples, tá, pessoal? O cálculo, só que tinha que raciocinar um pouquinho. Vamos lá. Desafio. Um andame suspenso apresenta dois dinamômetros. Mede força D1 e D2. Aqui, nesses dois lados. Em suas cordas de sustentação, conforme está ilustrado. Quando não há ninguém utilizando o andame, os dinamômetros são calibrados e não há indicação de força, ou seja, cada um está indicado como 0, quando não tem ninguém nele. Quando sobe, um trabalhador, quando Roberval, um trabalhador que limpa os vidros do prédio, utiliza o andame e se posiciona no meio dele. Cada dinamômetro indica 400 newtons, como está aqui na outra imagem. Turma, esse desafio, essa questão, a gente tinha que utilizar aí os raciocínios, os princípios de alavanca. Este andaime se assemelha a uma gangorra, só que ao contrário. O peso, quando o Roberval, nosso amigo Roberval, está aí no meio, ele é o ponto de equilíbrio, é o ponto de apoio. Então, isso daí é uma gangorra, é uma alavanca, só que ao contrário. Tá? Tinha que ter esse raciocínio aí. Por quê? Olha só, os dois dinamômetros não estão marcando a mesma intensidade quando ele está no meio? Pois é, ou seja, está em equilíbrio. Então, vamos ver aí já o que a questão estava pedindo a gente. Qual que é o peso do Roberval? Então, olha só, se a gente tem, quando ele está no centro, 400 newtons mais 400 newtons na direita e na esquerda, está em equilíbrio, correto? Então, somas. Temos aí 800 newtons aí do peso do Roberval, porque está em equilíbrio, ele está no centro. Sacou? Questão 2, alternativa 2. Ao caminhar lateralmente para a direita, Roberval verifica que a indicação do dinamômetro diminui. Foi para a direita, deu uma diminuída. Quanto o dinamômetro 1 indicar 250 newtons, qual será a indicação do 2, do outro lado? Então, se no meio está 400, 400, se ele for para a direita, quanto que vai ficar o outro da esquerda? E se o da direita resultar em 250 newtons, quanto que vai ficar aí o da esquerda? Entendeu o raciocínio? Aqui, como está bem representado aqui. Então, a gente tem que o peso do Roberval, ele equilibra aí as forças. Então, a gente vai ter o T1 mais o T2 é igual ao peso. A força sendo aplicada na direita e na esquerda é igual ao peso dele, que é de 800 newtons. É só a gente substituir. A gente tem 250 da direita, 1. O outro a gente não sabe, 0, é a nossa variável, é igual a 800. Fazemos a multiplicação, divisão, temos aí 550 newtons do dinamômetro 2, o oposto ao de 250, justamente para manter aí a plataforma em equilíbrio, tá bom? Para manter aí o andaime, em equilíbrio. C. Com base nos conceitos de alavanca, explique por que a indicação do dinamômetro 1 diminui quando o Roberval caminha lateralmente para a direita. Pessoal, olha só, agora acho que fica mais fácil vocês entenderem o andaime como se fosse uma alavanca. Aqui na ilustração, aqui, na esquerda, temos aqui, se a gente virar de cabeça para baixo, nós vamos ter o ponto de equilíbrio. Aqui é o Roberval, aqui no ponto de equilíbrio,
e as duas forças sendo aí equilibradas. Então, olha só, ele aqui no centro, ponto de equilíbrio, e os dois pesos, as duas forças sendo atuadas. O Roberval, ele faz uma função de apoio, enquanto as trações nas cordas, aqui ó, onde os dinamômetros estão instalados, funcionam como força potente e força resistente, justamente como está no cálculo lá de alavanca, como a gente já viu. Ao caminhar lateralmente para a direita, aumenta-se o braço da força T1 aqui, e consequentemente a intensidade de T1 é diminuída, diminui o valor. Por outro lado, diminui-se o braço da força T2 e consequentemente a intensidade T2 é aumentada, já que T1 a intensidade diminuiu. Tá? Um vai sempre balancear o outro aí nessa equação, nesse princípio de alavanca. Fechado? Bom, vamos então para as questões da videoaula. Em nosso dia a dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. Denominamos máquinas simples como aquelas que o seu funcionamento depende de peças eletrônicas. Não, em nenhum momento a gente falou de peça eletrônica. Aquelas que vão dificultar, também não. Agora a alternativa C, aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. A D, olha só, aquelas que nos permite realizar uma tarefa com menor esforço físico. Não, quando a gente estava falando lá no início do nosso capítulo, a gente aprendeu que desde os antigos hominídeos, né, os primeiros indivíduos da espécie humana, eles utilizavam essas máquinas para facilitar, para diminuir o esforço físico e facilitar o nosso dia a dia. Resposta 1, então, C. 2. Exemplo de máquinas simples. Abridor de lata, cobertor? Não. C. Chave de fenda, alicate, computador. Poxa, o computador é uma máquina. Só que não é considerado uma máquina simples. Dentro dele há diversos dispositivos, né, mais complexos. Máquina simples não. D. Quebra-nozes, carteira, carrinho de mão. Carteira. Carteira é um objeto pessoal. Bicicleta, pinça e sabonete. Também não. Alternativa correta, B. 3. No decorrer da história, as pessoas muitas vezes tiveram que levantar pedras ou objetos e não contavam com as máquinas para auxiliar. Há mais de 22 séculos, um homem chamado encontrou um método extremamente simples para resolver esse problema. Quem que é a pessoa que está relacionada aí ao descobrimento aí das alavancas? De Arquimedes. Está aí a resposta no nosso livro. Tem um textinho falando sobre ele. 4. Cunha é um plano inclinado que se mexe. Cunhas são largas na base e finas na ponta. Lembra quando a gente falou por que ela é mais fina? Uma área menor. Modelados para dividir o objeto. Garfos, facas, raladoras de queijos e entre outros aí são exemplos. Aí a alternativa te pergunta, são exemplos desse tipo de máquina simples, da cunha. Qual que a gente pode, que está descrito aí mais alguns exemplos. A. Rampa e escada. Isso daí é plano inclinado. B. Prego de metal e machado. Machado sei que é. O prego também, assim como também o parafuso. C. Lâmpada. Não precisa nem de ler o resto. Lâmpada não. D. Pinos de pressão e brocas. Bom, as brocas também não. Então, a alternativa correta aí, B. Tá? B de bola. Pregos de metal e machados. 5. Mastros contam com um sistema para permitir que as pessoas no chão pendurem objetos muito acima de seu alcance. Esse sistema denomina-se roldanas. Tá? Alternativa A. Cunha não poderia ser, alavanca muito menos, nem os planos inclinados. 6.
O plano inclinado é uma superfície lisa elevada em uma das extremidades. É preciso menos esforço para levar um objeto para cima ao longo de um plano inclinado do que para levantá-lo verticalmente. São exemplos de planos inclinados. Alternativa C: rampas e ladeiras. 7. As máquinas simples são combinadas para criar uma máquina composta, que pode ser pequena, como um mecanismo de relógio, ou enormes, como um guindaste de construção. Algumas, como o carro, possuem milhares de componentes. Então, assinale a alternativa correta aí, de acordo com o conceito que a gente está aprendendo. Máquina simples. A. A engrenagem é basicamente uma peça retangular. Engrenagem, a gente viu as imagens, ela é retangular? Não, nada a ver. C. Guindaste é um equipamento para ajudar a erguer cargas leves. Cargas muito leves? Não, nada a ver. D. Máquinas compostas, forças e movimentos são transferidos de um ponto para o outro. Está um pouco confuso aí, tanto que a gente nem estudou muito as máquinas compostas. Então a alternativa correta é a B. A bicicleta é um exemplo de máquina simples que usa uma corrente para transferir força. A bicicleta vai ter a roda dentada, vai ter a própria roda. Então, a alternativa correta é B. Uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode gerar em torno de um ponto de apoio. Assinale a alternativa que classifica as alavancas interresistente, interpotente e a interfixa, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Temos então a alternativa B aí, ó. Abridor de garrafa, cortador de unha e a tesoura. Interresistente, interpotente e interfixa. 9. A rodana é uma roda que gira em torno de um eixo que passa por seu centro. Na borda da rodana existe um sulco que se encaixa uma corda ou um cabo flexível ou corrente. O sulco é conhecido como garganta, gola ou gorne. A rodana pode ser fixa ou móvel. O funcionamento da rodana fixa baseia-se no... Então, temos aqui, ó, a alternativa correta C. O funcionamento de uma alavanca interfixa de braços iguais. Os mesmos braços aí, ó, na mesma altura e mesma distância. Alternativa correta, C. 10. Máquinas simples são dispositivos que, apesar de sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram base para todas as demais máquinas criadas ao longo da nossa história. Elemento mecânico composto de rodas dentadas que se ligam a um eixo e que imprimem movimentos, ou seja, geram movimentos. Podemos chamar de, olha só, rodas dentadas ligadas a um eixo que vão gerar movimento. Só pode ser engrenagem por causa das rodas dentadas, tá bom? Mola, a gente não falou. Plano inclinado não está relacionado à roda dentada. Alternativa A, engrenagem. 11. Em uma bicicleta, a coroa é movida pelos pedais, é ligada por uma corrente à catraca, que é acoplada à roda traseira. A catraca é menor do que a coroa. Então, a cada pedalada do ciclista, a catraca dá um número de voltas maior. Esse mesmo número de voltas é dado pela roda traseira, pois ela está acoplada à catraca. O sistema utilizado na bicicleta é um tipo de máquina simples. Qual que é o nome dele? Pessoal, aí só para não ficar muito confuso, para a gente não confundir os nomes, né? Coroa é a maior e a catraca é a menor, lá na bicicleta. E elas estão sempre em movimento, uma relacionada com a outra. Elas não precisam nem estar próximas por causa da corrente. Então, a coroa maior, a catraca menor, os tipos são do tipo engrenagem. As rodonas são fixas, né? Podendo ser fixas, as rodas é roda mesmo, alavanca nada a ver e térmica também nada a ver. Então, estamos falando aí das engrenagens, a catraca e a coroa. 12. Qual o valor da força potente aplicada a essa alavanca interfixa a fim de se obter o equilíbrio?
Bom, para resolver, então, precisamos aí da fórmula. Temos, então, o FP é o que a gente vai descobrir, a força que iria atuar aqui para manter a alavanca em equilíbrio. Qual que é essa força? Então, a gente tem aqui a distância até o ponto de equilíbrio, é 2x, a distância até a força resistente, aqui que vai estar em x aqui também, e a força resistente aqui que é 20. Então é só ir substituindo. A força potente a gente vai descobrir, o FP, que é esse P aqui, vezes aqui o x, né? 2,4, por quê, Renan? Essa distância aqui, ó, a gente não tem que daqui até aqui tem 3,6 metros, 3 metros e 60 centímetros. Então, essa daqui é a maior, é só subtrair. Primeiro lado aqui da equação, força potente a gente vai descobrir, vezes 2,4 é igual 20, força resistente, vezes 1,2. Faz a divisão, temos força potente igual a 10 newtons. Reparem, pessoal, que a distância de 2x é a metade de x. Eu tenho 2x aqui, é a metade de x, tá? Então, a força potente, essa força aqui que a gente vai descobrir, vai ser 2 vezes menor do que a força resistente, do que essa daqui. Por isso que é a metade, vai dar 10 newtons. 13. Para levantar 500 kg, emprega-se uma alavanca de 1,1 metro e meio, né? 1,50 metro e 50 centímetros. A ponto de aplicação e o ponto de apoio distante de 0,3 metros, 0,30 centímetros. Qual a força que se deve aplicar na extremidade da alavanca para erguer essa pedra? Que força que eu vou ter que aplicar aqui para erguer ela? Vamos descobrir novamente também a força potente, já que esse daqui é a força resistente. Só substituir, temos aí F, força potente, P vezes 1,2 é igual a 500 vezes 0,3. Temos aí, fazemos aí a multiplicação, a divisão, temos resposta correta. A força potente é igual a 1.250 newtons. Combinado, pessoal? Beleza? Bom, finalizamos então a correção de hoje. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.